Olá, pessoal! Bom, vamos tratar então sobre a eficácia da lei penal no espaço. É um tema bastante debatido e bastante pedido, exigido em provas de concurso público, nas provas da OAB, ok? Então, iniciaremos aqui com a questão 27, é uma questão da Fundação Carlos Chagas, de 2014, para defensor público do Rio Grande do Sul, tá? Então ela fala sobre o tempo e o lugar do crime. Então é uma questão que ela aborda tanto a eficácia da lei penal no tempo, quanto a eficácia da lei penal no espaço, tá? E aí, vem aqui as nossas alternativas. Antes da análise das nossas alternativas, eu quero tratar com vocês sobre o artigo 4º e o artigo 6º. O artigo 4º, ele fala sobre o tempo do crime, o artigo 4º do Código Penal. E ele diz assim, olha, considera-se praticado o crime no momento, então eu tô falando de tempo, da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, em relação ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. O momento em que foi praticado o crime é o momento da ação ou da omissão. Então, por exemplo, se alguém desfere facadas no seu desafeto e esse desafeto vem morrer 15 dias depois da prática da minha conduta, o momento do crime é o momento das facadas e não o momento da produção do resultado, ok? Muito bem. O artigo 6º, por sua vez, ele fala do lugar do crime. Então ele diz, olha, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, em relação ao lugar do crime, nós adotamos o que nós chamamos de teoria mista ou teoria da ubiquidade. Basta o crime tocar naquele local, que isso é considerado o local do crime. Esse dispositivo, ele tem bastante importância para os crimes denominados crimes à distância, que são aqueles em que a conduta é praticada em um país e o resultado acontece em outro país. Então, por exemplo, alguém atira, do Brasil numa pessoa que está lá no Paraguai, para lá da fronteira do Paraguai. Se essa pessoa morre no Paraguai e a pessoa atirou no Brasil, qual é o local do crime? Ambos são locais do crime, tanto da produção do resultado quanto da prática da conduta. Para se aplicar a lei brasileira, para se considerar o local do crime o Brasil, basta que a conduta ou o resultado, ou onde deveria se produzir esse resultado, nos casos de tentativa, toquem o nosso território nacional, ok? Dito isso, nós passamos então à análise da questão propriamente dita. Então diz assim, alternativa A. O tempo do crime adotou como regra a teoria da ubiquidade. Isso não está certo, Em relação ao tempo, nós adotamos a teoria da atividade. Para estabelecer o local do crime, a teoria da ação. Não, Aqui, o lugar do crime é a ubiquidade. Então, tá errado. B, o tempo e o lugar do crime adotou como regra a teoria da ação. Não, em relação ao tempo, ok, mas em relação ao lugar é da ubiquidade. C, o tempo e o lugar do crime adotou como regra a teoria do resultado. Nenhum nem outro adotaram a teoria do resultado, então também está errado. D, o tempo e o lugar do crime adotou como regra a teoria da ubiquidade. Não, a ubiquidade é só em relação ao local do crime, ao lugar do crime. E a alternativa correta, o tempo do crime adotou como regra a teoria da ação, ou também chamada da atividade, e para estabelecer o lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Então percebam, bastava uma análise da lei seca, do Código Penal, artigo 4º e o artigo 6º, para que você conseguisse responder essa questão com tranquilidade.